Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo em Marcos, capítulo de número 11. A exposição hoje será dos versos de número 20 até o verso de número 26. Marcos, capítulo 11, versos 20 até o verso de número 26. E assim, meus irmãos, nos diz a palavra do nosso Senhor. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai, quero rogar, Pai, a Ti, mais uma vez neste culto. Agora pedindo ao Senhor que o Senhor me use na exposição desta breve porção da Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja exposta, que a Tua Palavra seja aplicada a nós, que possamos aprender do Senhor aquilo que Tu queres falar conosco nesta noite. Sê conosco e abençoa-nos, exorta-nos, constrange-nos, encoraja-nos, corrija, ó Deus, o que tem para corrigir em nossas vidas. É o que nós Te pedimos e é o que eu Te peço, em nome de Cristo Jesus, o Teu bendito Filho. Amém. Irmãos, nós caminhando aqui nos últimos domingos e caminhando neste capítulo de número 11, nós temos realmente visto como o Senhor Jesus Cristo, Ele está caminhando e caminhando com muita firmeza para chegar ao momento que Ele fora chamado a encarar e a ter e experimentar. O Senhor Jesus Cristo está caminhando e caminhando para chegar até o lugar onde Ele será morto. O Senhor Jesus Cristo, Ele será morto para a salvação de pessoas miseráveis e pecadores indignos como nós. Mas nós sabemos, Cristo está aqui resoluto, Cristo está aqui firme caminhando. Mas nesta última semana do Senhor Jesus Cristo, e como tenho mencionado, chamada Semana da Paixão do Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele não cessa de ensinar. O Senhor Jesus Cristo, Ele não cessa de se voltar para os homens naqueles dias, bem como para os seus discípulos também em particular, para orientá-los acerca de muitas coisas que realmente são fundamentais. Nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, Ele faz aquela sua entrada, a chamada entrada triunfal. Ele entra gloriosamente, ainda que não entre montado ou de uma forma como muitas pessoas imaginavam naqueles dias, não é? Que Ele chegaria exaltado, grande, como um grande guerreiro, como um grande Senhor, nutrindo grande expectativa de uma espécie de rei político, simplesmente. E nós vimos que essa era a expectativa que eles nutriam. Um rei que viria para livrá-los da opressão, ou livrá-los do poderio romano, né, que estava ali subjugando ele naqueles dias. Mas a realidade é que Cristo, Ele se manifesta ali não para dizer: olha, eu sou um redentor ou um rei que vem para libertá-los simplesmente
de uma opressão política, de forma alguma. Ele veio para ser e se revelar como alguém que estava ali para redimir corações, para salvar pecadores indignos. Mas aquelas pessoas não sabiam e não reconheciam isto. Por mais que entoassem louvores, utilizando-se inclusive de salmos messiânicos para falar acerca disso. Posteriormente nós vimos então o Senhor, depois de toda uma caminhada, nós vimos o Senhor Jesus Cristo se revelando como homem, como nós. Nós vimos que o Senhor Jesus Cristo ele teve fome. E vimos então que Cristo ele estava carecendo de alimento e ele veio à figueira. Ao contemplar a figueira cheia de folhas, belíssima externamente, ele olha e pensa, há frutos, ainda que não seja tempo de figos. Mas se ela está tão bela externamente, só pode ter frutos. Então, ao Cristo se aproximar da figueira, ele se depara com a realidade. Não há frutos. E naquela ocasião, então, o Senhor Jesus Cristo vai falar sobre a realidade do povo de Deus naqueles dias. Ele vai dizer, olha, esse povo nos meus dias são hipócritas. Externamente são belíssimos, mas não possuem frutos. Possuem uma folhagem bonita, mas não há figos. Possuem uma folhagem extraordinária que chama a atenção dos olhos daqueles que veem. Mas cadê realmente verdadeiros frutos dignos? Não havia. O Senhor Jesus Cristo, então, meus irmãos, ele vai amaldiçoar aquela figueira. E aquilo apontava para Israel, o povo de Deus, Jerusalém, o templo, e coisas que viriam sobre o povo de Deus. Vimos ainda mais o Senhor reforçando esta realidade do estado decadente do povo do Senhor naqueles dias. Quando ele então entra, e ele chega a Jerusalém, e ele então chega ao templo, casa de oração, lugar onde deveria ter adoração genuína a Deus, mas o que havia ali? Hipocrisia. O que havia ali? Falsidade. O que havia ali? Comércio. O que havia ali? Pessoas interessadas em encher os seus próprios bolsos, se utilizando da religião. Vimos que o Senhor Jesus Cristo, ele não se agrada daquilo. Ele fica grandemente irado. Ele fica grandemente irado, meus irmãos, porque a casa de Deus estava sendo corrompida. E porque aqueles que deveriam ser o meio para a salvação dos gentios estavam agindo como obstáculo para isto. Aqueles que deveriam ser aqueles que falariam acerca de Deus e trariam pessoas de outras nações a servir o seu Deus, estavam, na verdade, agindo como pessoas que estavam empurrando as pessoas para fora. Com a hipocrisia, com a falta de frutos genuínos de uma verdadeira salvação. Hipocrisia. Não há frutos. E aqui, meus irmãos, nós chegamos a esta porção que vamos considerar agora. E é simples. Mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo se volta à questão da figueira. E sobre o que ele vai procurar tratar aqui, meus irmãos. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo vai falar sobre os frutos de uma verdadeira fé. Frutos de uma verdadeira fé sem hipocrisia. E esta verdadeira fé, sem hipocrisia, se revela numa vida de fé, na oração e perdão. Fé em Deus, a quem roga, uma vida de oração e perdão. Dois frutos que são demonstrações na prática de alguém que foi salvo por Cristo
e que possui, portanto, uma fé verdadeira. É isso, meus irmãos, que o texto vai querer nos chamar, e é justamente a isto que o Senhor Jesus Cristo vai querer orientar os seus discípulos naqueles dias, bem como nós nos dias de hoje, com uma mensagem que é verdadeiramente simples, ainda que muitas pessoas compliquem textos como estes. O texto nos diz aqui, meus irmãos, e era provavelmente aqui uma terça-feira, o Senhor Jesus Cristo está se aproximando do dia em que ele haverá de tirar ou de ser morto. E o verso de número 20 nos diz: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Provavelmente se passaram aí 24 horas e eles se deparam com aquela figueira e o que aconteceu? Figueira seca. Então Pedro, que é sempre aquele que muitas vezes toma a iniciativa em tudo, Pedro, lembrando-se do que Cristo fizera anteriormente, ao amaldiçoar a figueira, o que é que Pedro diz? Pedro falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Parece que ele ficou surpreso, né? Com o ato desta natureza. O Senhor Jesus Cristo poderia ter feito a figueira secar imediatamente, assim, ó. A figueira estava lá, ele poderia... tocou fogo, sumiu a figueira, virou só pó. Mas a realidade é que ele amaldiçoou e secou, e ele fica grandemente admirado com isto, quando o Senhor revelou em tantas outras ocasiões atos muito mais extraordinários e gloriosos do que simplesmente fazer uma figueira secar. Não é? Mas ele olha para aquilo e ele fica grandemente admirado. Mestre, olha o que aconteceu. A figueira que o Senhor realmente lançou a imprecação ou a maldição, ela secou desde a raiz. Então, Jesus, mais uma vez, meus irmãos, se utilizando de uma ocasião muito oportuna para falar sobre coisas que são verdadeiramente importantes e essenciais para a vida daqueles que são seus discípulos, ele vai então tratar com estes homens sobre manifestações de alguém que possui uma verdadeira fé. Ele vai falar inicialmente aqui sobre fé e oração. Versículo de número 22, ele vai dizer: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Verso 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então vejam, o Senhor Jesus Cristo, ele vai chamar estes homens a terem fé. E vejam, meus irmãos, aqui ele não está falando sobre a fé salvadora que tem Cristo como objeto da fé. Como quando nós, então, fomos salvos e então ao ouvirmos a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nos voltamos para Cristo, tendo Ele como objeto da nossa fé, reconhecendo-o como aquele que é o Cristo realmente, reconhecendo Ele como o nosso Salvador pessoal e sobre quem nós nos lançamos, sem méritos, reconhecendo assim: Ele é um Salvador completo e bendito. E eu vou me lançar, sem tentar me utilizar de qualquer tipo de mérito, porque Ele é um perfeito Salvador. Ele não está tratando aqui, nesta ocasião, sobre uma fé que tem Cristo como objeto, no sentido de um Senhor que vai nos redimir. Mas Ele está falando sobre uma fé que poderíamos dizer assim, é fruto desta fé, que seria uma confiança em Deus. Rogar a Deus e confiar em Deus. Muitas pessoas, meus irmãos, olham para este texto aqui e acabam fazendo uma teologia da oração que é um pouco equivocada. Porque o que é que eles vão olhar? Eles vão olhar e vão dizer assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, e ele está falando aqui sobre o Monte das Oliveiras, ele vai dizer assim: ergue-te e lança-te no mar, provavelmente o mar morto. É quando ele dissesse assim, olha, alguém olha para isto e diz, olha, ergue-te e lança-te ao mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então muitas pessoas olham assim, olha isso. Nós temos um poder na oração. Né?
E eles imaginam que é simplesmente pelo fato de eles orarem com fé, e a fé deles não é uma fé em Deus, que tudo pode fazer, segundo a sua boa vontade, em conformidade com a sua verdade. Mas é uma fé naquilo que eles desejam. Então eles pensam, bom, se eu desejar isto com fé, isto vai acontecer. A minha fé é uma fé que move montanhas. A minha fé é uma fé que é verdadeiramente grande. E eu possuo, então, poder. Imaginam realmente que eles possuem poder. Poder, inclusive, para mover a mão de Deus. Algumas pessoas imaginam isso. Eles pensam assim, que a oração seria realmente fazer com que mover a mão do Senhor para alcançar algo. A minha fé é uma fé que move montanhas. Veja, meus irmãos, o Senhor está falando sobre fé aqui. Sobre fé no Deus que escuta a oração. Mas Ele não está falando aqui sobre profundidade, extensão ou altura da fé. Ele está falando sobre fé. Sobre a fé que deve ser depositada nele. E então ele vai começar a tratar sobre disso com um pouco mais de clareza, talvez, quando nós olhamos para o verso número 24. Quando ele diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então vejam, é a fé no Deus a quem nós oramos, e que este Deus a quem nós oramos, Ele vai nos conceder aquilo que nós pedimos, crendo nele. Como mencionei, o que é requerido, obviamente, é fé. E não tem necessidade de ser uma fé gigante. Porque muitas vezes a nossa fé é verdadeiramente, meus irmãos, uma fé fraca. É aquele tipo de pedido que muitas vezes nós fazemos com fé, mas ainda tão frágil. Tem momentos assim, não é, na nossa caminhada. Tem ocasiões que nós estamos com a fé e uma confiança inabalável em Deus. Mas tem ocasiões que nós rogamos a Deus, estamos tão frágeis, estamos fracos, débeis realmente, vacilantes, e nós rogamos a Deus. Mas o ponto é este: não se trata da altura, profundidade ou extensão da fé, mas da fé em Deus, confiando que este Deus, que escuta as nossas orações, Ele sim pode nos dar aquilo que nós pedirmos a Ele. Isso é uma questão realmente muito importante, nesta questão de oração ao Senhor. Mas muitas pessoas realmente olham para isso de um modo distinto, né? E aqui o Senhor realmente vai nos dar uma lição e vai tratar sobre essa questão de oração. E a oração da fé aqui é realmente um fruto de uma fé sem hipocrisia. O que os homens naqueles dias estavam fazendo com a casa de Deus? Chamada casa de oração. A última coisa que eles estavam fazendo ali, sinceramente, era orar a Deus com fé. Ele se volta para os seus discípulos e diz: vocês vão orar com fé. Vocês não farão como os hipócritas no templo. Vocês rogarão a mim genuinamente. A mim, que tudo pode fazer. Então, neste processo da oração, há uma necessidade de um reconhecimento de quem Deus é, que é o Deus que tudo pode fazer, e que é este Deus, o Pai, que eu devo clamar. É a Ele que eu vou elevar a minha voz, e é a Ele que eu verdadeiramente vou suplicar. E aquilo que eu vou pedir, como nós temos aprendido nas nossas reuniões de oração, é algo que esteja em conformidade com a vontade dele. Porque muitas pessoas podem olhar para este texto, meus irmãos, e pensar assim: bom, tudo quanto eu pedi em oração, se eu crer, então eu vou receber. Será assim comigo. Então tem gente que olha assim e pensa: meu amigo, então eu vou orar e o Senhor vai ter que me dar.
e ora por uma série de coisas. Senhor, eu quero ficar riquíssimo. Senhor, eu quero um carro do ano. Senhor, eu quero que minha esposa faça isso. Senhor, aí começa a pedir coisas, muitas delas extraordinárias. Você vê assim, rapaz, e ele pensa assim, mas eu vou receber porque eu tenho fé. Geralmente não é uma fé em Deus. Ele simplesmente deseja aquilo e ele pensa, não, mas eu vou conseguir obter isto. Nós já aprendemos aqui, inclusive, nas nossas reuniões de oração. Nós pediremos tudo aquilo que está em conformidade com a vontade do Senhor. O Senhor não nos dará aquilo que seja contrário à sua vontade. E muitas vezes, meus irmãos, nós oramos ao Senhor e porque não sabemos orar como convém, é graça de Deus Ele não atender a nossa oração. Sabe, a gente ora e é bom que o Senhor muitas vezes realmente não atenda às nossas orações, porque aquilo nunca será bom para nós. É isso que acontece no processo da oração. Então, quando se trata sobre oração aqui, talvez esse texto ele possa ser alinhado com o padrão de oração que o próprio Senhor nos ensinou ali em Mateus capítulo 6. Ele está em conformidade, inclusive, a última parte aqui, sobre a questão de você perdoar. E se você não perdoar, Deus o Pai não o perdoará neste processo. Então, a oração, ela deve ser feita em conformidade com a vontade do Senhor. Como o exemplo que eu dei aqui em certa ocasião, eu acho que na reunião de oração. Veja, eu não posso pedir por algo que o Senhor reprova. Eu não posso pedir a Deus por algo que é contrário à vontade do Senhor. Um exemplo, viu? Há muitas igrejas por aí, e lamentavelmente isso acontece, eu dei esse exemplo, eu acho, onde nós sabemos que a Escritura, ela determina que aqueles que devem pregar a palavra do Senhor publicamente são aqueles que são chamados ministros do Evangelho. São homens separados para isto, por Deus, para a proclamação da palavra. Mas há igrejas por aí, e lamentavelmente, muitas igrejas presbiterianas, que pegam e colocam mulheres para assumir os púlpitos. O pastor da igreja, às vezes, está sentado ali, não assumindo sua responsabilidade, e coloca a mulher. Mas antes disso, ele talvez fazendo a liturgia, ou algum pastor, ou outro presbítero, vão fazer uma oração, aí pega e ora, pedindo que Deus abençoe a pregação dela naquela noite, que possa transformar, edificar e tudo mais. O que essa pessoa está fazendo? Está pedindo que Deus abençoe algo que ele reprova. Está pedindo que Deus abençoe algo que ele nunca aprovou. Algo que é explicitamente contrário à sua vontade. E poderíamos pensar em várias questões de equívocos teológicos e erros no que diz respeito à oração. Meus irmãos, a oração ela só pode ser feita por coisas lícitas e em conformidade com a vontade revelada do nosso Senhor. Um outro equívoco que muitas pessoas têm, que mencionei anteriormente, a questão de eu vou orar e a minha oração vai mover a mão de Deus. Não. Oração não move a mão de Deus. Oração me conforma à vontade de Deus. É diferente. Eu não estou orando aqui, o que eu desejo está aqui, e então vou orar e a mão de Deus vem para cá e então se conforma à minha vontade. Não. Eu vou orar e eu vou me conformar à vontade dele. Esse é o processo da oração. Nós rogaremos e Deus fará exatamente isto. Então, não se trata de algo em nós, mas na oração deve sim ser exercido fé. Fé no Deus que escuta a nossa oração. E o Deus que escuta a nossa oração é um Deus que verdadeiramente tudo pode fazer. Mas então eu pergunto, como vai a sua vida de oração? Ou como vai a manifestação de uma fé sem hipocrisia na sua vida? Ou você tem sido como aqueles homens naqueles dias, que não passavam de fingidores, hipócritas? Porque muitos realmente não oravam.
E muitos talvez orassem, mas eram simplesmente palavras ditas da boca para fora. Como anda a sua vida de oração diante de Deus? Como anda a sua relação com Deus numa vida de intimidade com o Senhor? Porque, meus irmãos, isto é fruto da verdadeira fé. Uma vez que nós fomos salvos pelo Senhor, nós desejaremos o tempo inteiro esta comunhão com o nosso Pai. Nós desejaremos o tempo inteiro rogar ao nosso Deus e Pai com fé, sabendo que este nosso Deus e Pai é poderoso para nos dar aquilo que pedimos, caso aquilo que pedimos esteja em conformidade com a sua vontade. Mas nós sempre estaremos nos utilizando deste meio. Não somente em ocasiões públicas como estas, não somente no momento em que nos reunimos aqui toda quinta-feira agora para reunião de oração, mas você particularmente no seu lar. Dedicando não somente àquele tipo de oração que descrente faz. Levanta e ora. Aí, na hora do almoço, faz aquela oração rápida, né? E então, à noite, faz mais uma oração para ficar com a consciência tranquila de que orou. Mas simplesmente porque ele quer ficar com a consciência tranquila, talvez, de que orou. Mas não é um senso de plena dependência e confiança em Deus. Que é o que deveria existir em nós. Porque, meus irmãos, a oração, ela realmente manifesta não somente fé, mas uma grande dependência sua de Deus. E quando você, então, desconsidera a oração na sua vida, você está dizendo assim: eu não preciso de Deus. Consigo fazer tudo sozinho, cara. Para que eu vou orar? Sou todo poderoso. Consigo fazer tudo, e aí? Não preciso de Deus. Isso é estranho. Né? Isso é estranho a todos nós, do menor ao maior. Né? Do líder oficial da igreja ao irmão mais comum na igreja de Cristo. Agir assim não é uma demonstração de que você possui uma fé verdadeira. Aqueles que possuem fé verdadeira suplicarão ao seu Deus, rogando a Ele por tudo, e não somente por suas necessidades. Como nós aprendemos na oração dominical do nosso Senhor Jesus Cristo, nós teremos aquele que se aproximarão de Deus, o Pai, rogando a Ele, primeiramente, por tudo aquilo que diz respeito ao seu reino. Por tudo aquilo que está ligado com a sua vontade e a expansão do seu evangelho, do seu reino, da sua glória, da sua vinda. É isso que nós oraremos. E então, depois, nós seremos aqueles que rogarão pelas nossas necessidades, mas não somente pelas suas necessidades, pelas necessidades da sua casa, dos seus filhos e tudo mais, mas rogando em favor dos seus irmãos em Cristo, das necessidades deles, tanto físicas quanto espirituais, rogando por todos aqueles que se desligaram e se desvincularam das suas casas e se deslocaram para longe para o serviço à obra do Senhor, por todos aqueles que têm sofrido perseguição neste mundo. Meus irmãos, são tantas as coisas pelas quais nós devemos orar, praticando assim e revelando frutos de uma verdadeira fé. Por essa razão, mais uma vez, eu pergunto: como anda a sua vida de oração? Isso vai revelar se você é como uma planta sem frutos ou não. Só cheia de folhagens. Porque, meus irmãos, externamente, aqui, você pode olhar para mim também. Você pode olhar e eu posso ver várias árvores cheias de folhagem. Mas e quanto ao fruto? Isto é o que o Senhor quer. Isto é o que deve ser enviado, evidenciado na minha e na sua vida. Mas não somente isto. O texto vai dizer que uma outra evidência de uma fé sem hipocrisia é uma disposição sincera para perdoar.
Quando nós olhamos para o texto nos versículos 25 e 26 nos dirão o seguinte: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, o texto e o Senhor Jesus Cristo começa a falar sobre perdão. E é interessante aqui, quando você for orar, se você tem alguma coisa, algum problema com alguém, o que é que deve acontecer? Ele diz, perdoai. Ele não está dizendo assim, se possível, perdoe. Quando der, precisa ser agora não. Daqui a tempo. Perdoe. Ele não está dizendo assim, perdoe. Você deve estar disposto a perdoar. E é interessante, meus irmãos, porque quando nós pensamos sobre essa questão de perdão, nós devemos ter sempre o Senhor como nosso paradigma, como nosso padrão perfeito do que é isto. Para tudo aquilo que há de mais precioso para fazermos nesta vida, o nosso Deus, Ele sempre nos é um padrão perfeito. E como nós lemos aqui, em Efésios capítulo 4, verso de número 32, nós vimos que nós devemos perdoar os nossos irmãos, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Então nós devemos ser favoráveis àqueles que pecam contra nós. E é interessante porque tem um livro do J. Aramis, né, que ele vai dizer, que é chamado assim, de perdoado a perdoador, aprendendo a perdoar uns aos outros. Um livro muito interessante sobre essa questão de perdão. E ele vai dizer, olha, eu preguei muito já sobre perdão, mas eu passei a entender o que é verdadeiro perdão quando eu passei a estudar o perdão de Deus para comigo. Ou o perdão de Deus para com o homem. E então ele faz referência ao texto de Efésios capítulo 4, verso de número 32. Ele vai dizer assim, quando perdoa, não é que Deus apenas se assenta nos céus e se emociona. Assim, perdão não é um sentimento. Se fosse, nunca saberíamos que fomos perdoados. Não. Quando perdoa, Deus vai aos arquivos. É Ele quem diz, Ele declara, eu não me lembrarei dos seus pecados. Como diz Isaías, capítulo 43, verso de número 25. Então, o autor pergunta, não é maravilhoso? Quando perdoa, Deus nos faz saber que não vai mais conservar registrados contra nós os nossos pecados. Se perdão fosse apenas uma experiência emocional, não saberíamos que fomos perdoados. Mas graças a Deus sabemos, porque o perdão é um processo no final do qual Deus declara que o problema do pecado foi resolvido de uma vez por todas. Então ele vai dizer assim, perdão não é um sentimento, perdão é uma promessa. Eu vou fazer uma promessa de perdão. Então, alguém poderia pensar, né? Quando nos perdoa, o nosso Deus promete que não vai mais se lembrar dos nossos pecados contra nós. E isso é o que é maravilhoso. Mas alguém então poderia fazer a seguinte objeção que é apresentada pelo autor. Sim, reconheço que isso é o que Isaías e também outro texto de Jeremias dizem. Mas sempre tive um problema com tais declarações. Como Deus, que conhece todas as coisas, passado, presente e futuro, pode esquecer algo? Como pode esquecer nossos pecados? Então ele responde dizendo, ele não faz isso. Mas não está escrito que ele não vai mais se lembrar dos nossos pecados? Ele responde, sim, é verdade. No entanto, isso não é a mesma coisa que esquecê-los. Obviamente, o Deus onisciente que criou e sustenta o universo não se esquece.
mas pode não se lembrar. Veja, ele vai dizer, esquecer é passivo. E é algo que nós, seres humanos, não sendo oniscientes, fazemos. Não se lembrar é ativo. É uma promessa pela qual uma pessoa, no caso Deus, determina não se lembrar dos pecados da outra pessoa, usando-os contra ela. O Senhor sabe do nosso pecado. Mas o Senhor não vai se lembrar dos nossos pecados no sentido de que Ele não vai esfregar o nosso pecado na nossa cara. Se é que poderíamos usar esta linguagem. Ele não vai pegar e vai lançar este pecado contra nós. Por quê? Porque Ele nos perdoou. Esta seria então a ideia do que seria a ideia do perdão para nós. Não é? E então, há outros textos, né? Quando nós olhamos para esse texto que nós consideramos aqui agora de Marcos, capítulo 11, ele vai falar sobre a ideia de perdão como a manifestação de uma fé sem hipocrisia, mas realmente, perdão é algo que não é muito fácil de se executar. Uma passagem que é realmente muito clara sobre isto é a passagem muito conhecida de Lucas, capítulo 17, do verso 3 até o verso de número 10. O que é que diz? Lucas, capítulo 17, do verso 3 até o verso de número 10. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, meus irmãos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. É interessante, né? Ele vai começar a exortação dizendo, acautelai-vos, ficai em guarda vocês. E ele vai dizer assim, olha, o que é que você deve fazer? Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E ele vai dizer, o autor do livro, ele vai falar assim, aqui se trata de 2 coisas que são difíceis, mas uma é mais difícil que a outra. Né? E ele vai até se utilizar do exemplo do príncipe dos pregadores, né? O Charles Spurgeon. Né? Ele vai dizer o seguinte, tinha um homem que era amigo do Spurgeon, né? E que ele tinha uma doença chamada reumatismo. E ele chegou então para o Spurgeon e disse assim, olha, eu tenho reumatismo e é difícil demais, é realmente algo pior que a sua gota. Aí ele disse assim, veja, é o seguinte, eu vou dizer para você como é que funciona. Se você torcer o seu dedo até o limite, isso é reumatismo. Mas se você torcer até o limite e dar 3 voltas ainda maiores, isso é gota. Está dizendo assim, olha, o seu reumatismo não se compara à realidade da minha gota. É coisa muito mais difícil de enfrentar. E então ele vai dizer assim, olha, quando nós somos chamados a repreender o nosso irmão, isso seria o reumatismo. Uma coisa mais fácil de enfrentar. Mas a questão do perdão, ele vai dizer, é como a gota. É algo que nós estamos muito indispostos a fazer. Porque é muito difícil fazer, ele vai dizer. Mas ele vai dizer assim, olha, mas se teu irmão pecar contra ti, o que acontece?
Porque o que acontece conosco, né? Muitas vezes nós pensamos assim, bom, eu só vou perdoar alguém se essa pessoa vier até mim e então me pedir perdão. Mas veja, há ocasiões em que a pessoa pode pecar contra mim e não saber que pecou contra mim. Por essa necessidade aqui de ir até a pessoa e repreender. Veja, as duas pessoas podem se encontrar até no caminho da reconciliação. Ou então, de repente, ele pensa, puxa vida, eu peguei contra o meu amigo e ele está vindo me repreender, e então isso acontece e há confissão, há arrependimento e há perdão. Mas muitas vezes alguém poderia passar por você, pecar contra você, e essa pessoa não se dá conta de que pecou contra você. O que é que você terá de fazer? Para então poder conceder um perdão àquela pessoa. Você terá de ir até essa pessoa e repreender essa pessoa. Dizer, olha, você fez algo que não é certo de ser feito. Você pecou contra Deus e você pecou contra, sei lá, contra mim, enfim, e vai repreender aquela pessoa. E isto, meus irmãos, é algo que é difícil muitas vezes fazermos, e por várias razões, né? Sobretudo, muitas delas é a questão do temor de homens de fato. Você vai tentar, vai temer ir até a pessoa e repreender essa pessoa por algo. Mas se trata de algo que realmente não é a coisa mais fácil do mundo. Mas o ponto mais difícil é justamente quando alguém se arrepende, e muitas vezes, diante de nós, e nós então concedermos o perdão àquela pessoa. Estarmos realmente dispostos a perdoar. Mas o ponto é que o texto nos chama, quando nós consideramos o texto de Lucas aqui também, a perdoar. E isso não esperando um sentimento extraordinário. Tem gente que pensa assim, não, eu quero sentir no meu coração alguma coisa para perdoar fulano. Sentir nada ainda. Sentir o quê, bicho? Tu quer sentir o quê? Não. Você deve fazer o que deve ser feito. Não é questão de sentimento. Se trata de uma questão de dever. Eu devo perdoar o meu irmão. Algumas outras pessoas olham então e pensam assim, como os discípulos, que coisa difícil é essa? Aumenta-nos a nossa fé. Alguém poderia talvez utilizar essa desculpa e dizer assim, meu amigo, tu é doido, é muito difícil, eu tenho que ter a minha fé aumentada. Cristo vai dizer, não precisa ser uma fé grande. Pode ser uma fé pequenininha. Você deve perdoar o seu irmão. Algumas pessoas podem olhar para a realidade do perdão e dizer assim, mas puxa vida, eu não estou interessado em perdoar fulano. Eu não quero perdoar fulano. Não seria hipocrisia minha, não. Eu dizer, olha, está perdoado. Mas vamos pensar aqui na ideia que é apresentado no texto, né? A pessoa vai várias vezes, pega contra você e a pessoa se arrepende, você perdão. E eu te perdoo. Aí se arrepende, eu te perdoo. Várias vezes, né? Aí ele vai até dar um exemplo no livro falando sobre essa questão. Ele vai dizer assim, um irmão tá junto a você e ele passa por você e pisa em você. Pá! Aí fala umas coisas duras para você e depois diz assim, não, mas isso é o meu jeito, eu sou assim. Aí você, não, tá certo, mas da próxima vez preste mais atenção. Tá certo, me desculpe, tá certo, eu te perdoo. Mas da próxima vez não faça mais isso não, tá? Aí depois a pessoa vem de novo. Pá, pisa em você, esbarra em você, fala um monte de coisa e você olha assim, rapaz, bicho. Aí ele diz assim, não, é porque eu sou assim, desse jeito, mas me desculpe, me perdoe. Aí você diz assim, não, tá certo, eu te perdoe, mas por favor, da próxima vez não faça isso não. Aí o cara vem de novo, meu amigo. Tá, e você, meu amigo, como é que fica o coração do camarada nessa situação, né? Você pensa assim, não, essa pessoa está fazendo o tempo inteiro isso. Não tem condição. É difícil, né? Como eu vou conceder a essa pessoa algum tipo de perdão, uma vez que essa pessoa vive o tempo inteiro aqui me mastigando? Mas é interessante, o texto vai dizer, você deve perdoar. Está explícito no texto. Pecou contra você, se arrependeu? Perdoe-lhe o pecado cometido contra você. Aí você diz assim, mas, puxa, eu não seria hipócrita se eu dissesse que perdoo, quando na verdade eu não estou disposto a perdoar. Aí é onde entra o ponto. É um dever. E também não é hipocrisia. Aí o autor vai usar um outro exemplo. Ele vai dizer assim, veja só, eu vou ter de agir contra a minha própria natureza. Qual a minha natureza? A minha natureza é uma natureza de falta de disposição para perdoar. Ainda, eu sou pecador. Ele vai dizer assim, olha,
eu não acordo todos os dias feliz para assumir o meu trabalho e fazer o que devo fazer. Mas eu me levanto porque é um dever. E eu vou passar a fazer aquilo que fui chamado para fazer. Isso não significa que eu sou hipócrita. Eu estou indo contra o meu desejo de ficar deitado na cama até tarde embaixo do cobertor. Isso não é hipocrisia. Eu sei, ele vai dar um outro exemplo, eu sei que eu prometi à minha esposa, e a última vez que eu levei a minha esposa, estamos em 2022, e a última vez que eu levei a minha esposa para um jantar particular entre eu e ela foi em 1978. Eu sei que eu prometi, e sei lá, e teríamos outras ocasiões tão oportunas para nos reunirmos, e eu prometi a ela que hoje à noite, da sexta-feira, seria a noite minha e dela. Só eu e ela. E vamos sair. Só que eu fui trabalhar, cheguei cansado, que só, eu não estou nem um pouco afim de fazer isso. Mas ele pensa assim, eu prometi, eu assumi esse dever, eu vou fazer. Isso não é necessariamente hipocrisia. É fazer o que eu prometi e o que se tornou para mim um dever naquela ocasião. Como no caso que ele falou anteriormente, eu mencionei, perdão é uma promessa e não necessariamente está ligado a sentimento. E o fato de você fazer como um dever não se trata de hipocrisia. Nunca foi hipocrisia. Você está fazendo em obediência aos mandamentos de Deus, fazendo então assim a sua vontade. Então nós devemos, na realidade, nos despirmos de todos os conceitos, meus irmãos, que são apresentados, que são conceitos verdadeiramente errôneos sobre a questão de perdão. Não é sentimento, é uma questão de um dever, é uma promessa que você vai dar para alguém com o desejo real ou com a intenção real de não lançar mais na cara daquela pessoa a questão do pecado dela. Cristo, ele verdadeiramente nos chama a perdoarmos aqueles que pecam contra nós. Seja ele quem for. Sendo ele nossos irmãos em Cristo, ainda mais deveríamos estar grandemente dispostos a nos voltar e então perdoar aqueles que pecaram e que têm pecado contra nós na nossa caminhada aqui. Porque realmente, confiar em outras coisas para nos conduzir ao perdão, negligenciando aquilo que a palavra tão explicitamente nos ensina a fazer, é algo que é realmente estranho. Isto sim é algo estranho. Mas então, o texto que nós estamos considerando aqui, ele está falando sobre um tipo de perdão que nós vamos dar a outra pessoa, mas sem essa pessoa ter nos pedido perdão. Porque eu acho que eu já falei uma vez aqui e eu acho que não apresentei um conceito tão preciso sobre isto, né? A questão de você perdoar a uma outra pessoa de um modo incondicional, no sentido de que você vai perdoar outra pessoa sem essa pessoa ter se arrependido dos seus pecados ou ter confessado o seu pecado e tudo mais. Porque o que o texto de Marcos ele está querendo nos dizer? Ele não está dizendo assim, olha, você deve perdoar o seu irmão. Ele não está dizendo assim, olha, você vai perdoar ele na oração aqui agora. E como ele vai dizer, aqui em Marcos, ele vai dizer assim. Ele vai dizer, verso 25, perdoai para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Ele não está dizendo assim, olha, você vai perdoar agora o seu irmão. Ele está tratando aqui sobre uma disposição para perdoar. Você vai orar como alguém que está disposto a perdoar aquele que pecou contra você. Isso é o que você vai ter no seu coração. Isso é o que nós devemos ter sempre. Antes de nos depararmos com um irmão
que nós teremos de repreendê-lo para que ele se arrependa e então perdoemos, ou esse irmão então se recordar e então reconhecer e se humilhar e vir até nós, nós devemos estar sempre dispostos a perdoar. Este é o ponto de Marcos. Está com o coração sempre interessados em voltar para aquele que pecou contra nós e então, quando tiver ocasião oportuna em aquela pessoa se arrependendo, nós então estaremos ali para estender a mão, perdoando aquela pessoa. É inclusive isto que o próprio J. Aramis ele vai tratar aqui neste livro. E foi interessante, quando eu comecei a tratar, ele chegou neste verso. Né? E eu vou ler aqui as palavras dele sobre isto. Ele vai dizer assim: porém, nesse versículo, aqui, ele vai dizer assim, veja, se existe uma verdade muito mal compreendida e muito deturpada, é encontrada numa passagem que corretamente trata do problema de perdoar quando o único a ser perdoado não está presente ou não quer confessar o pecado. Então veja, você está orando, aquela pessoa que pecou contra você, ela não está presente naquela ocasião. Ou de repente, ela é alguém que não confessou o seu pecado. Aí ele vai dizer assim, trata-se de Marcos capítulo 11, verso de número 25. Aí ele vai dizer assim, aqui uma boa distinção deve ser feita. Como vimos, quando nos perdoa, Deus vai ao registro que declara que não vai mais lembrar dos nossos pecados. Essa é a concessão de perdão pela qual ele promete nunca mais usar contra nós o registro dos nossos pecados. No entanto, como vimos no capítulo 1, o perdão faz alguma coisa. Retira a culpa dos ombros de outro, permitindo então a reconciliação. Mais à frente vamos então precisar discutir a reconciliação de maneira mais completa. Porém, nesse versículo, Jesus está preocupado com a atitude do crente diante de Deus em oração. Se interiormente não está disposto a perdoar seu irmão, não pode esperar o perdão do Pai. Se no coração não está disposto a perdoar o irmão, não deve esperar o perdão do Pai. Assim, precedendo a promessa de perdão ao outro, a pessoa tem de preparar-se para remover essa culpa, a fim de que a promessa que faz, mesmo contra seus sentimentos, seja sinceramente pretendida e mantida. Eu estou disposto a perdoar, e eu vou manter isto, e então, na ocasião oportuna, eu perdoarei. Se a pessoa se arrepender, se a pessoa confessar os seus pecados, isso é o que terá de acontecer. Ele vai dizer, não pode simplesmente repetir uma fórmula. Tem de perdoar de coração. Como seu Pai Celestial, por meio da oração, o crente busca tornar-se pronto a perdoar, como nos diz o Salmo de número 86, verso 5. Esse é o significado de Marcos capítulo 11, verso 25. Note que na oração não se finge perdoar o outro. Não um fingimento. Nem comunicar-se com os mortos. O que se faz é expressar a Deus sua preocupação genuína de se reconciliar com seu irmão, se possível, e sua vontade de conceder perdão a ele. Sua oração é a Deus. Uma vez que você não concede perdão a Deus, a palavra perdoar, no versículo, deve ser utilizada por extensão para expressar a disposição de perdoar outro. Talvez isso signifique ainda mais. Possivelmente, implica numa oração, cujo modelo de oração é a oração de Cristo, em que Deus também vai perdoar o ofensor, novamente, não à parte, mas através dos meios. Certamente, podemos ter certeza de algo mais, que é uma oração para tirar todo o ressentimento e a amargura do coração suplicante. Então veja, há vários benefícios nisto. Né?
É uma oração que vai fazer que do nosso coração seja expurgado, retirado qualquer tipo de ira, raiva, aborrecimento, cólera, ressentimento contra outra pessoa, preparando-nos para perdoar. E ele vai dizer assim: é também claro que este perdão em oração, de modo algum, isenta alguém de conceder perdão a seu irmão. O mau uso desse versículo propicia um caminho mais fácil àqueles que não querem enfrentar o reumatismo e a gota mencionados no capítulo anterior. O que ele está querendo dizer? Está dizendo assim, olha, não é porque você disse assim, não é, perdoou, ali, teve uma disposição em perdoar na oração, que isso vai isentar você de ir até o seu irmão e repreendê-lo. Ou vai isentar você de fato, perdoar o seu irmão na ocasião certa. Tipo assim, eu já fiz isso, então está tudo certo, resolvido. Não vou repreendê-lo. E se vier, não precisa, porque eu já fiz isso. Eu já perdoei. Não. Você vai perdoar isto. Não isenta você de assumir esta responsabilidade. Então ele vai dizer, comentando Marcos, um teólogo chamado Clark diz: oração é um extraordinário poder, mas não pode ser usado para a satisfação de ressentimentos pessoais. Eu vou fugir, então, de assumir as minhas responsabilidades e vou me utilizar esta oração aqui agora para que tudo fique ok, né? Sem realmente encarar o que deve ser encarado para o perdão. Pode ser que depois de amaldiçoar a figueira, não um ato de ressentimento, não um ato de ressentimento pessoal, mas um ato simbólico de Jesus como Messias para o Israel não arrependido, e de suas palavras sobre o poder da oração, que precedem esse versículo em Marcos, Jesus quis distinguir entre o ato pessoal e o ato oficial, de modo que ninguém tivesse a ideia de que poderia usar a oração como meio de amaldiçoar outros por vingança pessoal. O que quer que possa ser dito sobre o porquê desse versículo, é claro que ele não dá apoio a qualquer das visões estranhas demonstradas anteriormente. Então, meus irmãos, aqui é o que fica para nós como algo que você pode vasculhar na sua vida, caso você tenha algum tipo de ressentimento contra quem quer que seja. Você é alguém que tem nutrido no seu coração uma disposição para perdoar? Ou você é alguém que tem no seu coração indignação, raiva e ressentimento e nem um pouco de disposição para perdoar? Esse é o ponto. Não estou falando de conceder perdão agora. Estou falando da disposição agora. É o que deveria ter. Nós deveríamos ter sempre isto. Como mencionei no início, trata-se de uma evidência de uma fé sem hipocrisia, baseado de modo ainda maior no fato de que Deus em Cristo nos perdoou. Uma vez que Ele fez isto, quem somos nós para não nutrirmos uma disposição para perdoar? Não há ofensa que alguém tenha cometido contra mim ou contra você maior que a ofensa que nós cometemos contra o Senhor. Não há ninguém que peque tanto contra você como você peca contra o seu Senhor. Todos os dias. E o Senhor está todos os dias pronto e disposto a nos perdoar. Se você é filho de Cristo, se você foi salvo por Cristo, se você possui uma fé verdadeira, você procurará andar semelhantemente a Cristo. Se você age de modo contrário, você talvez seja como a figueira sem frutos. Essa é a realidade da sua vida hoje. Como anda o seu coração? Mais uma vez, como anda a sua vida de oração? Como anda a sua disposição para perdoar aqueles que pecaram contra você? Meus irmãos, os meios do Senhor Deus, Ele nos deu. Se essa pessoa feriu você e você
está ressentido, magoado e triste, encare o reumatismo. Vá até a pessoa e repreenda. O meio não é: me ofendeu ou fez algo que eu não gostei, estou chateado, vou falar para fulano. Estou chateado, estou ressentido, vou fazer fofoca. Estou chateado, estou ressentido, vou guardar para mim, vou nutrir no coração, indignação mesmo. O negócio é ficar chateado, meu irmão. Não gosto de perdoar, não. Liberar perdão é linguagem feia, viu? O pessoal fica usando. Não vou perdoar. Não. Procure. Seja homem ou mulher, encare, trate, converse. Isso é o que nós somos chamados a fazer. Através da palavra. Então, se essa pessoa se arrepender do seu pecado, perdoe-o. É isso que o Senhor nos chama a fazer, segundo a sua palavra. Isso será maravilhoso. Isso será bom para o seu relacionamento. Isso será bom para a Igreja de Cristo, sobretudo se isso existir no meio da Igreja de Cristo. Isso será algo que glorificará o nome do nosso Deus. Se você não agir assim, nos diz a palavra no texto de Marcos: mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, ó Deus, nós queremos clamar a Ti, Pai, que o Senhor nos livre de sermos apenas como a figueira, tão bonita, Pai, externamente, mas sem frutos. Ó Deus, que não sejamos, Pai, como aqueles que possuíam uma fé falsa. Livra-nos da fé falsa. Dá-nos verdadeira fé sem hipocrisia. E que, ó Deus, sejamos frutíferos. E que, pelo menos, Pai, esses elementos tratados hoje, uma vida de oração, uma disposição para perdoar, sejam evidências na nossa vida. Isso são frutos, Pai. E sabemos que são frutos de uma fé verdadeira, da fé salvadora em Cristo Jesus. Ajuda-nos a sermos, Pai, homens e mulheres, velhos, crianças de oração. E ajuda-nos, Pai, a estarmos sempre dispostos a perdoar aqueles que nos ofendem, assim como o Senhor, em Cristo, nos perdoou as nossas ofensas. Ó Deus, é o que nós pedimos a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém.